Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja bem-vindo. Eu estou ensinando esse vestido aqui no canal. Se você perdeu a modelagem, clique nos cards para assistir. Eu usei 2,8 m de tecido para fazer esse vestido e foi bem a continha. No vídeo, eu dou algumas dicas para quando se tem pouco tecido. Então, vamos à aula? Eu vou cortar agora os babados do vestido e vou considerar como primeiro babado contando de baixo para cima. Para esse primeiro babado, eu preciso de duas faixas com a largura de 70 centímetros com o tecido dobrado. Eu já marquei aqui no tecido, ó, então tá riscado aqui e aqui. Eu preciso de dois, que é um para a parte da frente e outro para a parte das costas. E cada um deles tem a altura aqui de 29 centímetros. Esse tecido tem o comprimento de 2,8 m e a largura de 1,40 m. Eu posicionei ele aqui com o avesso voltado para cima. E ele tem um pouquinho de elastano. Esse tecido, ele parece um pouquinho a sarja, mas também parece um pouquinho a viscose, que ele é molinho igual a viscose, porém a textura dele parece um pouco com a sarja. Vou precisar de mais duas faixas para o segundo babado, que tem a largura de 61 centímetros assim e a altura de 27 assim. Cada faixa tem essa medida. E aí, para não desperdiçar tecido ali, ó, eu puxei a parte de cima para cá, deixei com a largura que eu quero e vai me sobrar esse pedaço aqui, ó. E agora é só cortar. Para o terceiro babado, eu também vou precisar de mais duas faixas, só que agora com a largura de 50 centímetros assim e a altura de 27. E aí eu reposicionei novamente o tecido, puxando ele para cá, deixando essa parte aqui com 50 centímetros e fazendo assim eu não desperdiço o tecido. Eu não vou mostrar novamente cortando, porque o corte é igual ao anterior. Bom, agora eu tenho que cortar a pala da saia. E esse aqui é o molde. Não repare que meu molde está todo escrito, porque eu uso papel reciclado. Bom, eu não comprei esse tecido para fazer esse modelo. Eu já tinha esse tecido e aí resolvi fazer esse modelo. Então, eu tenho que adaptar o molde ao tecido, porque o meu tecido aqui não é suficiente para eu cortar do jeito que eu planejei. Então, eu vou ter que diminuir aqui na largura da pala. Ela tem um franzido, né? Então, vou ter que diminuir um pouco para dar certo. O que que eu fiz aqui? Eu juntei orelha com orelha e aí posicionei ela no meio exato do tecido. E aqui, então, tem dobra do lado de cá e desse lado também. E agora, eu vou tirar um pouco aqui na lateral da pala e vou posicionar de jeito que eu aproveite certinho a metade desse lado do tecido e a metade do lado de cá. Então, eu tenho que fazer essa adaptação para dar certo. Eu já preparei aqui para cortar a pala e desse lado aqui eu desenhei o molde e coloquei margem de costura. E aqui eu deixei posicionado o molde, também coloquei margem de costura. E como esse lado aqui, ó, que é o centro-frente ou centro-costas, porque o molde serve para frente e costas, eu tenho que deixar aqui na dobra. Então, aqui eu posiciono assim, quando eu coloco do lado de cá, eu tenho que virar o molde, deixando essa beirada aqui, ó, na dobra. Então, é só virar ao contrário para cá assim e posicionar. E aí, é só cortar. Eu terminei de cortar. E eu não mostrei cortando essas partes ali, ó, que eram as menores, porque o tecido ficou bem pouco e eu tive que quebrar bastante a cabeça para conseguir cortar todas as partes, mas no final deu certo. Só sobrou esse aqui, ó, de tecido, pra você ter uma ideia. E eu sempre penso assim, na hora que eu estou cortando uma peça, que eu não sei se vai dar exatamente o tecido.
Então, primeiro eu corto as partes grandes, que foi o que eu fiz aqui. Aí depois eu vou para as pequenas. E aí quando eu estou cortando as pequenas, eu já penso assim, qual dessas partes eu poderia substituir por um outro tipo de tecido, ou de repente uma parte colocada em crochê ou em renda. Eu penso assim. Então, no caso desse vestido, as partes que eu achei que poderia ser substituídas eram essas aqui, que é o recorte acima da cintura, as alças, que daria para fazer com outro tipo de tecido, e o restante teria que ser do tecido mesmo. Então, como eu falei, eu corto primeiro os grandes e aí eu vou pensando nas partes que eu posso substituir. E no final deu tudo certo, mas eu já vou cortando e pensando no que eu poderia fazer caso não dê o tecido. De repente um outro recorte, igual nesse pedaço aqui, que é a parte da pala da saia, eu tive que diminuir aqui na lateral, né? Então o franzido dele vai ficar menor do que eu planejei inicialmente. Eu até pensei de colocar um pedaço aqui na lateral, fazendo tipo um recorte, mas se eu tivesse feito isso, eu teria não conseguido fazer o corte das outras peças. Ainda bem que eu não fiz. Então, eu só diminuí aqui na lateral, então ela vai ficar com um franzido um pouco menor, que eu acho que vai ficar até melhor do que eu tinha planejado inicialmente. Então, quando a gente vai cortando a peça, a gente tem que ir pensando nesses detalhes para não chegar lá na frente e ser surpreendido. Deixo para você um versículo da palavra de Deus. Medite e coloque em prática em sua vida. Assista os 2 vídeos na tela. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau!